governamentais de Roraima, para a gente tentar conversar, né, para ver de que maneira a gente pode estar contribuindo, né, para ajudar esse povo que vem sofrendo aí diante dessa crise. No início de janeiro desse ano, houve um decreto, né, de situação emergencial desse povo Yanomami, e a gente vem então se mobilizando para tentar fazer alguma coisa. A gente tem essa última mesa, né, nessa tarde, que vai tratar exatamente desses órgãos governamentais, né, o Estado e a organização da crise humanitária Yanomami. Eu sou a professora Silvana Fortes, do CEBIL, aqui da UFRR, vou mediar essa mesa. E eu gostaria, então, de convidar o professor Dr. Marcos Pellegrini, do DICEI Yanomami, Joaquim Parimé, do IBAMA, e Leandro Mitivieri Figueiredo, do Ministério Público Federal, para compor a mesa. Pode voltar para os seus lugares. A dinâmica que a gente vai adotar é cerca de 20 minutos de fala. A gente vai aguardar ainda o representante da FUNAI, mas é cerca de 20 minutos de fala, alguns vão mediar com o PowerPoint, e depois a gente abre uma rodada, então, de conversas. Hoje pela manhã, ontem, né, nós já tivemos a fala do Davi Pernava, tivemos a fala da Loreta Emiri, apontando, né, alguns problemas emergenciais, algumas demandas, né, do povo Yanomami. E à tarde nós tivemos algumas associações indígenas também apontando alguns problemas e de que forma, né, alguns setores podem contribuir. Hoje pela manhã nós tivemos mediado pela professora Inara uma mesa com as organizações indigenistas, incluindo o CINE, o próprio Instituto Pensiquirã, e também, né, houveram alguns posicionamentos do que vem sendo feito em relação a essa crise. E agora à tarde a gente gostaria então de ouvir, né, vocês como órgãos de governo, né, de que maneira vocês estão agindo a partir desse momento, que é o início desse ano. A gente sabe que houveram problemas anteriores e desmonte, falou-se em genocídio, mas a gente quer saber daqui para frente, né, como é que a gente pode se organizar para tentar, então, mediar alguns desses problemas. Eu passo a palavra, então, para o professor Marcos Pellegrini para fazer a sua apresentação. Boa tarde. Bom, eu falando aqui numa posição, por ser aqui da universidade, né, no início desse projeto que eu compartilhado com meus colegas aqui, há pouco mais de 2 meses estou ocupando a posição de coordenação, né, do Distrito Sanitário Yanomami. Eu acho que não vou falar da situação epidemiológica, da crise humanitária, se todo mundo aqui já tem bastante informações sobre isso, né? Mas falar um pouco assim, do desafio que é recompor ou reconstruir um sistema de saúde que possa dar conta das necessidades dessa população, como você já viu nos dias anteriores, né, de mais de 30 mil pessoas distribuídas, né, aqui perto de Paracaraí até São Gabriel da Cachoeira, né? E por tudo que aconteceu, né, que levou a um colapso do modo de vida Yanomami em muitas regiões, e a crise de desassistência que no início do ano abalou todos nós e principalmente quem teve um contato
direto com essas situações, né? Então, a saúde teve a emergência sanitária, para contextualizar um pouco, decretada, emergência de saúde pública de interesse nacional, foi decretada pela terceira vez no Brasil com essa. A primeira vez que houve um decreto de emergência sanitária de interesse nacional, de saúde pública de interesse nacional, foi com a epidemia do Zika vírus. A segunda foi com a Covid. E a terceira foi essa, com o isolamento. A diferença é que as outras emergências foram decretadas por causa de um agente, né, patogênico, próprio, desconhecido. E essa foi decretada por um desmonte na assistência de saúde. Então, desde o início do decreto e da portaria da ministra, né, no dia 28 de janeiro, eu, como representante da universidade, participei do Centro de Operações de Emergência, tive a oportunidade de acompanhar uma grande mobilização, né, da Força Nacional do SUS, de diversas secretarias, diversas agências do Ministério da Saúde que contribuíram para dar um início a essa emergência. No momento que eu estou à frente do distrito, é uma etapa de transição, quando a gente tem que reestruturar a assistência. Eu acho que até agora alguns problemas foram solucionados, coisas que faltavam antes, medicamentos para verminose, medicamentos para malária. Então, muitos dos insumos foram resolvidos. Só que a gente tem uma grande dificuldade, que é recompor a força de trabalho, para dar conta de assistir essas 30 mil pessoas em localidades que você chega, a desnutrição é quase universal, e muitas vezes todas as pessoas estão com malária. Então, a falta de comida, tudo isso foi levado desde o garimpo de destruir as principais fontes, como também a doença. As pessoas que estão com malária constantemente não têm condições de fazer roça, né, de caçar. Então, é uma situação que foi se acumulando ao longo dos anos e que ela precisa de um tempo para que essa população se recupere e restabeleça também suas relações, né, entre si, estão muito abaladas por conta de álcool, de arma de fogo, de toda a dependência do marido. Para cuidar da malária, a gente precisa ter busca ativa, furar o dedo de todo mundo toda semana e tratar todo mundo. Para isso, a gente pediu um aumento, né, da força de trabalho. Conseguimos muito bem. Quando a gente vai fazer um processo seletivo, a gente teve um processo seletivo há pouco tempo para a conveniada, a gente tinha vaga para 150 técnicos de enfermagem. Apareceram 70 candidatos. Para mais de 80 agentes de controle de endemias. Apareceram menos que 20 candidatos. Então, mesmo você tendo recurso, não existe, né, essa prateleira no mercado onde você vai, compra tantos técnicos de enfermagem, tantos ACR. Então, isso mostra um pouco, né, a deficiência dos profissionais de saúde que a gente tem no Estado e o desafio que é prepará-los para trabalhar em situações bastante complicadas, de conflito, né? Apesar de ter reduzido o número de garimpos, é constante ainda. A gente tem equipes, por exemplo, hoje no Panimiú, que não consegue se deslocar por insegurança para atender comunidades que estão a 2 ou 3 horas de barco. A gente tem equipe lá no Polo Básico Chitei, que deveria estar atendendo cerca de 2.000 pessoas, mas que não consegue também se deslocar, porque a região ultimamente tem sido palco de conflito entre os próprios grupos de garimpeiros. Então, demanda, né, uma tentativa de articulação das agências do Estado, e cada uma delas
bastante defasadas ao longo desse tempo, né? Em termos de recursos, de equipamentos. A gente deve trabalhar de uma forma mais próxima a FUNAI, né? A questão da desnutrição ou da segurança alimentar está a cargo da FUNAI resolver, e que teve uma proposta inicial de distribuição de 12 mil cestas básicas por mês, e que tem dado conta de entregar 1/3. Então, é comum, quando a gente vai na área indígena, ainda em algumas regiões, ouvir as crianças chorar de fome durante a noite. Criança desnutrida com alguma infecção secundária ou malária é tratamento hospitalar. Então, o que a gente tem feito ainda até hoje, em algumas regiões, é remover essas crianças para tratamento fora de domicílio. E isso vocês devem ter visto também no jornal, né? A superlotação da Casa de Saúde Indígena. Um pouco menos, no início do ano, tinha cerca de 800 pessoas aqui ao lado da cidade. Mas os funcionários é quase a população de um pequeno município, né? Lá no interior de São Paulo tem municípios de 1.000 pessoas. E tudo isso, todos esses ocupantes da CASAI no início do ano, às vezes eram cuidados por um enfermeiro e 2 técnicos de enfermagem. Então, na verdade, não tinha cuidado. Ninguém sabia direito nem quem é que estava lá dentro internado. A Inara participou desse início, né? Junto com o gestor de saúde coletiva indígena, e que a gente conseguiu, de certa forma, recuperar essa força de trabalho. Para ter uma ideia, a gente tem cerca de 1.000 trabalhadores de saúde. Então é um número expressivo de pessoas, e desses 300, cerca de 300, são agentes indígenas de saúde e agentes indígenas de saneamento. Muitos desses agentes indígenas de saúde, eles foram só contratados, não receberam nenhuma capacitação, e muitas vezes servem para a equipe de saúde como guia, como carregador, ajudando a limpar o posto de saúde, não fazendo exatamente as funções, né, que eles não tiveram nenhuma competência, nenhuma habilidade, né, a adquirir nesse tempo. Eu estou falando disso porque eu acho que esse seminário da universidade está pensando em como a universidade pode contribuir desde a formação dos profissionais, propriamente dito. Esses profissionais, mesmo formados em Roraima, eles foram formados de costas para o interior, para as comunidades indígenas. Muitos profissionais que vêm de fora e não conhecem também a realidade indígena. E o desafio principal é a formação dos agentes indígenas de saúde. Mas existe um vazio de falta de letramento. As escolas estão distribuídas em algumas regiões, e principalmente onde a gente mais precisa, que é a macro-região em torno de Surucucus, do Alto Parima, do Alto Itajaí, né? E lá do Auarides, no Sanomar, lá a formação do Dariquera lá, onde a escola, muitas comunidades não existem, ou onde existem os professores ainda tendo deficiência de formação. Eu fico pensando na formação dessas pessoas no futuro. Eu fui trabalhar com o Yanomami quando eu era recém-formado, em 1985, e era uma situação muito diferente. E 40 anos depois, eu vejo assim que muitos dos Yanomami que conseguiram ser alfabetizados e estudar um pouco, fizeram isso enfrentando diversas barreiras. Eu acho que ontem o Júnior Refurari falou aqui, né, que ele foi alfabetizado por mais de 20 anos. Eu fico imaginando, né, uma pessoa, já um jovem, vir para a cidade sem falar português muito bem, ter que
lidar aqui com um sistema de ensino que não estava preparado, de certa forma, para acolher e que vai aprendendo meio como, quase como autodidata, né? Então, depois de quase 40 anos, a gente vê ainda muito pouco Yanomami, né, que tiveram acesso ao ensino médio ou ao ensino universitário, né? A gente já foi dito aqui, né, os Yanomami ainda não tiveram acesso ou não tiveram condições de permanecer, apesar de alguns terem ingressado aqui no curso do Instituto Xiquirã, por questões logísticas, por questões de adaptação e talvez também por questões de acolhimento da Universidade Federal de Roraima. E talvez precisasse um tipo de tutoria, vamos dizer assim, para entender e se adaptar melhor, né, a esse ambiente da universidade. Os locais que foram bastante afetados pelo garimpo, a juventude Yanomami foi também, de certa forma, aliciada para o uso de bebidas alcoólicas ou de outras substâncias ilícitas, pelo uso da internet. Há 30 anos atrás, quando houve uma invasão semelhante, eu tive a oportunidade de trabalhar também, era bem diferente o garimpo, e nós todos também éramos bem diferentes, né? Aquela época era a época da casta ainda, não tinha, o telefone com fio era uma coisa que tinha que ter ficava até de herança, né? Hoje em dia tem outro tipo de comunicação e outro tipo de necessidade. Mas eu estou dizendo isso porque algo tem que ser colocado no local desse caminho. E a gente tem diversas coisas que os Yanomami precisam estudar, aprender para conquistar a sua autonomia. Os agentes de saúde é uma delas que eu falei. A formação de professores é outra. A gente pensa na CESAI, no Distrito Sanitário Indígena, em muitos casos a gente vai ter que fazer um processo de escolarização junto com a formação da gente indígena de saúde. Ou seja, ter o tema saúde, e eu digo saúde não só as doenças, controlar as doenças, mas a reflexão de uma saúde integral, onde se pense o território, a segurança alimentar e as relações também com a sociedade envolvente, né? Em muitas comunidades, a maior parte dos homens adultos morreram no confronto com o garimpo ou com a malária. Em muitas comunidades, a gente tem um conflito de gerações. Poucos homens mais velhos e muitos jovens achando que a saída é o garimpo. Então, a gente tem uma demanda de formar gente, eu vejo, para o garimpo. Eu acho que a gente tem uma demanda de formar gente para a recuperação do ambiente, né? Agentes agroflorestais, para professores. E eu não sei como dar vazão a essa demanda. Quando eu falo que temos 270 em todo, não lembro agora exatamente, agentes indígenas de saúde para ser formado, eu tenho que formar enfermeiros, profissionais de saúde, para ser instrutores, supervisores. E ninguém nasce sabendo formar agente indígena de saúde. E formar agente indígena de saúde não é um processo só de ensinar, é um processo de aprender. É a educação permanente em saúde, né? Ela é feita a partir dos problemas e é feita a partir do trabalho em saúde, né? Então eu acho que esse seminário é um pouco para a gente mapear as necessidades, né? E pensar em perspectivas que a gente possa atender essa demanda. Eu acho que eu já falei isso. Muito obrigada, professor Marcos. Convido o Dr. Carimé, do IBAMA, para fazer Boa tarde a todos. Primeiro, a gente
quero agradecer ao convite para participar desse seminário e também compartilhar a nossa preocupação enquanto agente do Estado, né? Do Estado brasileiro, quanto a essa questão que o garimpo trouxe a diversas terras públicas, né? Em especial as terras indígenas, também unidades de conservação. E também por entender que o prejuízo, por exemplo, do garimpo ilegal a uma terra indígena, ele é triplamente qualificado, né? As pessoas, o ambiente, né? E toda uma biota prejudicada em função da extração ilegal desses minérios. A gente fazendo um rápido histórico, né? O professor Marcos Pellegrini deve conhecer muito bem. Nós tivemos garimpo na década dos 90 na terra indígena Yanomami, né? Por ocasião da criação da TI Yanomami e Epuana nos anos 90 no governo Collor, foi feita uma retirada desse pessoal. E aí houve um recrudescimento a partir do ano 2016, né? Justamente nessa transição, quando houve impedimento da Dilma Rousseff, com a entrada do Michel Temer, né? Houve uma nova entrada de algumas balsas. Eu lembro que perfeitamente em 2017, início de 2017, a gente fez uma grande operação para tentar estrangular, né, esse garimpo enquanto ele ainda estava incipiente, com algumas dezenas de balsas, mas aí a gente não teve o apoio necessário em função desse estrangulamento, desse sufocamento das nossas estruturas, tanto de pessoas quanto de meios, insumos, equipamentos, né? E de um desmonte generalizado de todas essas estruturas que trabalham com unidade de conservação, terras indígenas, exemplo de FUNAI, Distrito Sanitário Especial Yanomami, tanto o leste quanto o Yanomami, o IBAMA, ICMBio, né? Houve um sufocamento muito acentuado e a gente perdeu, digamos assim, forças para trabalhar com ações mais incisivas e mais diretas de um controle mais efetivo, né? Para vocês terem uma ideia, por exemplo, a gente chegou ao ponto de o chefe da nossa fiscalização ser um ex-militar da reserva militar, e o cara simplesmente tinha sido chefe da inteligência do Exército Brasileiro, né? Como é que você tem uma pessoa dessa para trabalhar no ponto estratégico, né? Ser chefe de uma fiscalização a nível federal, e obviamente essas informações todas eram passadas para a Casa Civil e não serviu aos nossos propósitos de fiscalização, né? Bom, aí com essa mudança essa transição de governo, a mudança de postura, né? A gente tivemos uma perda gigantesca também, que foi a questão do apoio financeiro, né? Do Fundo Amazônia, né? Que é um recurso financiado pela Noruega, pela Alemanha, né? Um fundo internacional que é quem fazia com que a gente tivesse um mínimo de autonomia e recursos para fiscalização, ações de prevenção de fogo, enfim, era quem nos financiava, né? Essa verba, né, por questões de postura de governo, né, de linha ideológica de pensamento, enfim, eu não gosto nem de citar essa palavra, eles foram convidados, na verdade, a se retirar da política ambiental brasileira, né? A se retirar como fonte de financiamento. E, na verdade, o governo federal deu as costas para essa linha de financiamento, e eles pararam, né? Cortaram um pouco essa verba em função de o governo dizer que não era necessário, né? Que a gente tinha fonte própria de financiamento e não havia essa necessidade desse aporte, né? É um montante considerável que fez realmente falta, né?
nas nossas ações. Então nós sofremos um estrangulamento de recursos, de pessoas, né? E, de certo modo, de ação, né? Isso refletiu tudo. Dos reflexos mais horrendos de toda essa história foi a questão da crise humanitária Yanomami. Também não foi só uma crise humanitária, foi uma crise ambiental também, né? Porque os rios, né, que nascem naquela região, ou que a grande maioria dos rios da margem direita do Rio Branco, os formadores do Rio Branco, nascem dentro da terra Yanomami, né? O rio Mucajaí, o rio Apiaú, o rio Arariquara, o rio Parima, o Uraricá, o rio Auaris, né? O próprio rio Amajari, todos esses rios têm nascentes dentro da TI Yanomami. O rio Catrimani também tem nascente na TI Yanomami, o rio Demini, que deságua lá já no Rio Negro. Enfim, é uma região que ela é guardiã de ter uma importância ambiental de extrema importância, né? Porque a gente está falando de recursos hídricos, né? E o recurso natural mais ameaçado que nós temos hoje na face da Terra é a água, né? Ela é importantíssima do ponto de vista humano, ambiental. A gente simplesmente não há condição de vidas com água de má qualidade, né? A qualidade de vida, a existência da vida humana, da vida animal, a existência da natureza, da biota, dos ecossistemas com saúde, passam pela qualidade da água. Não há como a gente ter sadia qualidade de vida de pessoas, né? Se a gente não tiver ambientes que sejam minimamente, que estejam em funcionamento, que não haja simplificação desses ambientes, né? Bom, além do garimpo ter feito uma desagregação completa do tecido social Yanomami, né? Já foi retratado um pouco aqui pelo professor Pellegrini, né? Houve uma ruptura de gerações, né? A morte dos mais velhos, um enfrentamento de gerações dos poucos adultos que sobraram com os jovens adultos, a adesão dos jovens adultos ao garimpo, o prejuízo ambiental maior que reflete diretamente na vida do mundo foi a questão do lançamento de bilhões de toneladas métricas de material de solo, subsolo, né? Dentro dos rios, modificando completamente a hidrologia daquela região, né? Isso refletiu, inclusive, aqui em Boa Vista, né? Agora, no momento que você lança bilhões de toneladas, né, que tem que ser avaliado por nós, né, enquanto IBAMA, pelos órgãos de meio ambiente, para fazer uma mensuração correta, né, de quanto foi lançado, os impactos que causou, né, além do mercúrio que foi lançado também nessas águas, alterou completamente essa biota, né, a ictiofauna, toda a biota desses cursos de água, né? Primeiro, alteração físico-química, né? Qualidade da água, pH, turbidez, a densidade dessa água, ela foi completamente modificada. E, obviamente, toda essa tem um reflexo direto na ictiofauna, na qualidade da água, e nós sentimos um reflexo aqui no próprio Rio Branco com a mudança até de coloração das águas do Rio Branco aqui, isso aqui em Boa Vista, né? Foi bem notório. A gente já tem notado uma diferença, pelo menos visual, nessa qualidade de água. Mas vamos passar aqui um pouco das nossas ações, né? Do que nós... Essa operação Chapiri, logicamente, esse nome aí é em alusão a espiritualidade Yanomami, né, que são os chapores, né, que são as pessoas que trabalham, né, essa questão do xamanismo, né, da cosmovisão Yanomami, né. O objetivo seria o combate à mineração ilegal no território indígena Yanomami, a partir de ações do IBAMA, visando a permanência duradoura no terreno. A nossa operação tem uma data de início, mas não tem uma data de fim, né. Foi estabelecida uma sala de situação aqui no IBAMA, e a partir dessa sala de situação, logicamente a gente trabalhou com... A ação não foi unilateral, foi uma ação integrada com Forças Armadas, com o Distrito Sanitário, com a FUNAI, mesmo porque entidade nenhuma só, né,
única e exclusivamente não tem condição para fazer uma operação dessa envergadura, em função da alta complexidade, tamanho da área, acesso, os custos que são elevadíssimos, né? Principalmente a questão do transporte aéreo, e enfrentar uma estrutura que tem um poderio econômico bem considerável, que é o suporte financeiro do garimpo, né? Inclusive com envolvimento de pessoas em todas as classes sociais do nosso estado e do Brasil afora, né? Gente com muitos recursos, né? Com ações integradas, né? Na verdade são ações integrativas com outras entidades, né? Com outras instituições, seja elas governamentais ou não governamentais, intensiva, atuando na linha de suprimento da mineração ilegal. Isso aí foi nosso principal objeto, é trabalhar nessa questão de estrangulamento e interrupção dessa linha de suprimento, do suprimento ao garimpo, do abastecimento do garimpo, né? Na verdade, o garimpo existe porque ainda hoje ele está bastante reduzido, mas ele ainda existe, ainda tem alguns núcleos de garimpo por conta que a gente ainda não conseguiu, né, cortar totalmente a questão da aviação irregular que persiste em abastecer esses pontos onde existe essa mineração irregular, a navegação no Rio Arariquara, né, no Rio Bocajaí, Rio Piauí e no Rio Patrimônio, e também há também entradas por terra, né, nos locais mais próximos da linha de divisa, da fronteira entre a terra Yanomami e as áreas particulares ou mesmo áreas institucionais como a Floresta Nacional a Flona Roraima, né? Seguindo os princípios, pode voltar só um pouquinho, seguindo os princípios de uma fiscalização ambiental integral. A próxima, pode passar, por favor. Aí são as 5 linhas de atuação: a logística da área de garimpo, as pistas de pouso irregulares, né? Aí entra a Agência Nacional de Aviação, o monitoramento satelital, né? A utilização de imagens de satélite, sobrevoos, né? Sobrevoos de monitoramento. A experiência também, com o tempo, nos ajudou bastante, né? A conhecer um pouco da praxis e do modus operandi do suprimento do garimpo foi imprescindível para nos ajudar, né? A questão dos combustíveis, né? Tanto combustível para ser usado na maquinaria quanto combustível utilizado na aviação e na navegação, né? As incursões de pessoas no terreno, né? Nossa fiscalização, você tem ali uma foto com uma aeronave numa área que foi completamente degradada, com extração do material vegetal, e esse material todo retirado foi lançado no rio imediatamente aqui ao lado, né? Esse imagina a quantidade, quantas toneladas, né, métricas de material argiloso foi lançado no rio. Apesar de o rio ter uma capacidade de depuração, mas ele não assimila essa quantidade absurda de material que foi para dentro ele criou, com certeza, ali no leito desse rio um limo, né, uma camada de argila que impedia toda uma troca natural, toda uma hidrologia desses ciclos naturais, né? E as incursões aéreas em garimpo, e também a priorização do julgamento, quer dizer, nos processos administrativos, né? No julgamento e perdimento dos bens apreendidos, a gente dá logo uma destinação, dá logo perdimento, uma destinação imediata, para que a gente não fique com esses bens apreendidos ocupando os nossos pátios, né? Os nossos depósitos, que já são pequenos e já estão ultrapassados, e a gente não tinha como manter esse material, né? Que vai de veículo, né? Veículos, pá carregadeira, retroescavadeiras, motobombas, motores estacionários de energia elétrica, embarcações, prendemos centenas de embarcações, enfim, combustível, milhares de litros de combustível, né? E a gente faz de imediato o que a gente chama de uma doação sumária, né? Uma destinação sumária desse material que é apreendido. Pode passar, por favor.
Bom, após o controle do acesso à terra indígena Yanomami e Eguana, através do bloqueio dos rios Arariquara e Mucajaí, principalmente, o modal aéreo passou a ser a principal forma de transporte do suprimento de material e retirada de materiais. A gente trabalhou basicamente na base Palimiú, mas até hoje há uma tentativa dos garimpeiros em romper esses bloqueios, né? E na altura do Rio Mucajaí, na altura da missão Mucajaí, na PAP de Walopali ou Alopali, não sei qual é a pronúncia correta, né? Walopali, né? Walopali. Em Walopali, lá no município de Alto Alegre, na fronteira com Mucajaí. É feito um propósito de dispersões, que a gente tem o apoio da FUNAI, da Força de Segurança Nacional, os agentes do IBAMA para fiscalização e do Exército Brasileiro para fazer essa contenção, certo? Então a atuação foi no município de Alto Alegre, Mucajaí, Iracema, visando identificar os aeródromos ilegais, as pistas de pouso e decolagem, né, de pequenas aeronaves, de helicópteros. Só para vocês terem uma ideia, eles chegaram a operar com Sirfox, que são helicópteros de alta velocidade, né? Esse modelo Sirfox, uma aeronave 0 km, né, digamos, 0 hora de voo, custa 15 milhões de dólares. Uma aeronave dessa, 0 bala, né? Uma de terceira mão, como as que nós encontramos aqui, custa 10 milhões de reais. Já todo sucateado, né? Pronto para cair, como diz o ditado. Ele voa 275 km por hora, carrega até 2 toneladas. Imagina 2 toneladas de suprimento, né? Por cada pernada. Então eles pegam esse helicóptero, eles esvaziam ele, retiram todas as cadeiras, fica só o local do piloto e aí enchem de carga, né, de suprimento e trabalham. Né? Nós aprendemos 2 ou 3 e é assim. Então um deles foi todo envelopado com a bandeira do Brasil e tal. Tinha um cara que foi candidato do deputado federal, foi fazer um comício em frente ao IBAMA, assim, né? Num deboche assintoso, né? A nossa atuação no final de 2022, né? Enfim, mas esses são detalhes menores. Nesse período foram 205 verificações em pista de pouso entre Boa Vista e a terra indígena Yanomami. Olha só, 205, gente. É muita coisa, né? 80 ações fiscalizatórias com apreensões de veículos, aéreos, terrestres, combustível, minério, mercúrio e demais suprimentos do garimpo, né? Combustível, motores estacionários, motores de luz, freezers, barcos, motor de popa. Esse pessoal, eles trabalham com material novo, não trabalham com nada de segunda linha, de terceira linha, né? A gente dá uma volta rápida no comércio aqui naquela região da Billy Roy ali tem na baixada ali, após aquela região ali da igrejinha não estou lembrando o nome daquela igreja, mas após o supermercado goiano ali da Billy Roy, para baixo, você vê que o comércio ali foi franco e aberto, né, todo dedicado a somente material para suprimento, né? Canos, motobombas, maraca, enfim, motosserra. Nesse meio tempo, quadriciclos, né? O preço de quadriciclo aqui em Boa Vista ficou altíssimo, né? Inviabilizou quem queria utilizar quadriciclo, por exemplo, para outros fins. Pode passar o próximo. Aqui são alguns pontos, né? 101 pistas de pontos embargados, 131 em 2023, 78 indicativos de pistas em monitoramento, 209 pistas ou pontos monitorados fora da TI Yanomami, né? Essa região onde nós detectamos 209 pistas são entre o projeto de assentamento Suma Uma e Campos Novos, aqui na região limítrofe oeste, na verdade leste da terra Yanomami, com o município de Alto Alegre e Mucajaí, né? Só nessa região nós encontramos 152 desses alvos, dessas pistas, já? Assim, e
Uma peculiaridade interessante disso aí é que, à medida que o garimpo foi avançando e foram aumentando os números, né, de pontos de extração mineral, o suprimento, né, a logística do garimpo, da mineração ilegal, ela foi avançando para próximo da fronteira Yanomami, né? Eles saíram da periferia de Boa Vista, das cercanias de Boa Vista, eles foram montando suas pistas o mais próximo possível da terra Yanomami para justamente diminuir os custos, principalmente do combustível e dos fretes aéreos, né? Nós chegamos a apreender, num determinado ponto, foram 17 litros, Éder, de aviação. Hã? Não, lá só uma apreensão daquele, um posto, na verdade tinha um posto de abastecimento, tinha um aeródromo com um posto de abastecimento com tanto de 5 ou 6 mil litros de combustível, né? Pode passar o próximo, que o tempo está... Aí o realizador do bloqueio fluvial dos principais rios da Uraricuera e Yanomami. Pode passar um pouco para a gente ver mais os mapas. Aqui é um barramento na logística fluvial, né? Evitou os trânsitos de embarcações, reduzindo consideravelmente o aporte de suprimentos a montante, né, principalmente do Uraricuera, cujos garimpos são especialmente dependentes do modal fluvial, esse modal do transporte fluvial. A apreensão dos produtos garimpos, monitoramento com aeronave remotamente pilotada, RPA, os drones, que a gente colocava, faz o levantamento de voo dessas aeronaves em Palimiú para ter um campo de visão maior, para ver a aproximação justamente desses barcos que se aproximam da aldeia Palimiú. O próximo, por favor. Aí, olha só os barcos. Esses barcos, gente, são barcos gigantescos, eles têm 12 metros, o padrão é 12 metros. A altura do calado deles, no início, era de 50 centímetros, depois está em 90 centímetros a 1 metro, né? A capacidade de carga é gigantesca. E os motores, a princípio, os motores de popa, a princípio, eram de 40 HP, eles estavam usando o motor de 115 HP, ou até 200 HP. Cada motor deles custa uma fortuna mesmo. Um motor de 105 HP, se eu não me engano, são 120 mil reais. Um motor desse aí. E esses caras compram a rodo. Sobem com esses motores, sobem com uma quantidade de hélices, né, para sobressalentes. O rio é muito pedregoso. E a gente teve um fator climático que favoreceu muito ao garimpo. A gente passou 3 anos sob efeito laninha, com o nível do rio elevado, né? E facilita muito a navegação. Facilitou muito a navegação, infelizmente facilitou muito a navegação. A gente teve um efeito positivo quanto às queimadas, aos crimes ambientais, mas facilitou a vida da navegação desse modal fluvial. O próximo, por favor. Aí são os pontos de garimpo, né? Você vê aqui, são distantes o rio Uraricuera, né? O rio Auaris, o rio Parima, rio Catrimani. Aí os pontos aonde se encontram os maiores abastecimentos de garimpo. Vejam bem quão grande é a dificuldade para a gente operar nessas áreas, né? A gente tem algumas deficiências. Por exemplo, nós não temos no IBAMA aluguel de hora-voo, de avião, de asa fixa. A gente só tem contrato de helicóptero. O helicóptero tem uma limitação muito grande de voo, né? Tem uma limitação muito grande de transporte de pessoas, transporte de cargas. Então fica muito preso à nossa logística, ao que a gente tem de equipamentos, meios e insumos. Quem nos auxilia, na verdade, são a aeronáutica, né? E também o DCEI Yanomami Equana, é isso o nome correto, né? DCEI Yanomami Equana. E a FUNAI, que nos dá essa força para a gente ter uma atuação minimamente convincente, né, e intensiva para o controle desse garimpo numa área que equivale ao país, a Portugal, né? A terra Yanomami tem mais ou menos o tamanho de Portugal. E a gente começou a trabalhar em janeiro, fevereiro, né?
tem a dificuldade de navegação aérea no período de chuvas, né, por conta de nebulosidade, mau tempo. E no princípio nós tivemos um aporte maior de pessoas, né, de recursos. A nossa sala de situação continua montada, a gente continua em ação. E como eu falei no princípio, nós só tivemos uma data de início, mas não temos uma data para terminar essa operação, né? Mesmo porque essa sanha, né, pelo garimpo, ela não vai cessar tão cedo, ou não vai cessar nunca, na verdade, né? Sempre vão ter pessoas, né, com financiadores, né, com aporte de recursos, com meios, né, para tentar fustigar essas áreas, tentar explorar essas áreas, extrair esses minérios, logicamente, de forma irregular, né? Ao próximo. Também são as zonas de garimpo, né? A Mocajaí, Uraricuera, a parte central, algumas unidades de conservação, as terras indígenas isoladas, né? Em vermelho, né? A Mangueira, a Puqueirão, Maningal, né? A gente vê que, na verdade, a TI Yanomami ocupa a região nordeste do estado, que não tem acesso por estradas, dificulta muito qualquer incursão, não é isso, professor? Inclusive para as ações de saúde. Na verdade, isso é muito bom não ter acesso por estrada. Se a pessoa tivesse acesso por estrada, né, por terra, né, por veículo, aí os danos teriam sido imensuráveis, né? Aqui um autoadensamento dos pontos, os 6.907 hectares danificados por garimpo. É uma área considerável, porque assim, se a gente for analisar esse número friamente, 6.000 hectares, levando em consideração que a terra não tem 9.000 hectares, isso não é nada. O problema todo é que eu falei para vocês, são 6.907 hectares de grandes crateras, grandes cavas, né? Grandes buracos, na verdade, falando vulgarmente, grandes buracos que foram feitos, né? E que todo esse material foi revolvido e lançado. E aí, como é que a gente vai fazer para fazer a remediação, a restauração e recuperação dessa área aí, né? A gente vai precisar de um esforço multilateral, né? Treinar pessoas, o professor falou muito bem aqui, treinar pessoas, de preferência agentes socioambientais, agentes ambientais, né? Dentro da população Yanomami, da população iecuana, para fazer esse trabalho junto com, lógico, com as agências a quem direito são responsáveis também pelos trabalhos de recuperação dessas áreas que foram extremamente degradadas, né? Tem locais que eu acredito que a recuperação vai ser a regeneração natural, não tem outra medida, né? Mas tem pontos que a gente vai ter que entrar com medidas contra a erosão, contra assoreamento, enfim. Felizmente existem técnicas, né, que são caríssimas na verdade, mas que é possível intervenção nesses pontos que são bastante difusos, espalhados em uma área uma área bem considerável, quase 7.000 hectares de terreno revolvido, né, de floresta que foi extraída e feito escavações profundas que alteraram completamente as suas condições de solo, as condições hídricas, desvio de cursos de rios, né, de pequenos igarapés. Fora os danos sociais, né, que a gente vai sentir o reflexo disso por muitas e muitas décadas, né? O próximo. Além do panorama, os pontos, né? As unidades de conservação, as terras indígenas, o garimpo, as principais bases do garimpo, né? Aqueles pontos vermelhos são os principais adensamentos, as cidades, as capitais e os cairns de alerta, que são, quanto mais vermelho, maior a quantidade, a maior atividade minerativa nesses locais, né? Como o professor falou, as calhas mais prejudicadas são a calha do Uraricuera, Mocajaí, Catrimânia, né? E os formadores do Uraricuera, que é o Uraricá e o Parima, né? E o rio Auaris também.
lembrando a geografia lá de trás. O próximo. Acho que eu vi o mapa, né, só para uma visualização. Pode continuar. As fotos para ilustrar, né, a utilização de barracas, de combustível. Você vê ali embaixo a quantidade de combustível, né, os danos causados na vegetação, no solo, né, e toda a estrutura, e os ciclos são completamente interrompidos, o ciclo de água, o ciclo dos minerais, né, o bombeamento enfim. Eu acho que o próximo são os dados mais friamente. Essa apresentação vai ficar aqui, vai servir de material para extração de dados. Logicamente a gente vai atualizar esses dados, né? São 5.000 alertas, 242 mil hectares, isso só na Rede Mais. A próxima. Bom, a bacia do Rio Araraquara teve a concentração inicial das ações, com redução constante, duradoura de alerta. Nas bacias do Catrimã e Mucajaí houve aumento do registro da área degradada em março. Foram intensificadas fiscalizações terrestres sobre as pistas de pouso situadas fora da terra indígena, principalmente para os garimpos situados na bacia do Rio Mucajaí, favorecendo a redução posterior. Em abril, fechamento do espaço aéreo, foram realizadas ações fiscalizatórias noturnas, identificando garimpos em funcionamento à noite, antes com sobrevoo de aeronaves com radares especiais, com detectores especiais de atividade de garimpo, tá? Com fotografias especializadas e resultado final de diminuição geral, né, da área degradada por garimpo em todas as bacias hidrográficas afetadas. Lógico que o caminho percorrido ainda é pequeno no que a gente ainda tem por caminhar. Nós estamos em constante monitoramento, né, em constantes ações. O nosso trabalho é continuado, né, mesmo porque, como eu falei, as ações do garimpo continuam, as tentativas de recrudescimento desse garimpo continuam, e somente a ação conjunta de todos esses órgãos que eu citei fará que a gente tenha algum sucesso. Né? Eu acredito até que a gente vai ter que conviver com esse garimpo por algumas décadas, até a gente chegar a um ponto de garimpo zero. Com muito estudo, muita paciência, muito trabalho, né? Muita ação, muita persistência, muita resiliência. O próximo. Bom, resultados, né? Identificação e embargo de 6.907 hectares degradados para a atividade garimpeira, né? Consulta pública, redução de alertas do Brasil Mais, redução da área média de cada alerta e evitou-se a degradação de aproximadamente 500 hectares na terra indígena Yanomami. Eu falei 500 hectares, a gente olhando parece um número frio, pequeno, mas você tem que considerar o que se revolve esse material todo revolvido. É uma camada de solo de 3, 4, 5 metros que é revolvido. Isso tudo é retirado, né, e lançado nesses corpos d'água. O próximo. Mais ou menos que nós fizemos as nossas apreensões, né? Motor estacionário, 185 unidades, a quantidade de motor que nós apreendemos. Considerando o valor de cada motor desse aqui, né? Motobombas, modem Starlink. O Elon Musk falou que ia vigiar a Amazônia. Realmente, né? O Starlink serviu para a atividade garimpeira. Helicópteros, gerador de energia, garimpo desativado, freezer, estrutura de apoio, escavadeiras, cartucho de munição, veículo leve, trator esteira, radiocomunicador, porto de logística, outros, balança, balsa, barco, caixa de resumidora, carote, aviões, foram 23 unidades, são dados até do mês passado, tá? Armas, aparelho celular, antena Starlink, acampamentos, dinheiro, mangote, querosene, gasolina comum de aviação, diesel, mais de 20 mil litros, casterita, ouro e mercúrio. Então, esses números têm que ser analisados número a número, né?
o que realmente isso causou de impacto, né, nessa logística. Aqui algumas fotos de queima de helicóptero, de tratores, tudo no interior da TI. Próximo. Acho que o tempo já estourou, né, parceiro? Um pouco das nossas operações. Pode ir passando, só para a gente dar uma olhada nas fotos. As conclusões: descapitalização dos infratores, retomada do território indígena, né? São os objetivos: destruição de 379 equipamentos de garimpeiros, 23 aviões, 3 helicópteros, centenas de motores, dezenas de balsas, barcos e tratores. E continua, tá, gente? Então, diariamente a gente continua aprendendo material. Inclusive, acho que hoje ou ontem aprendemos um fogão zerado industrial, tá? Foi do lado pro Distrito Sanitário Yanomami. Né? Qual a quantidade de motobomba, de motor, assim, equipamento para equipar os polo base já foi bastante doação. Aprendido nesse momento: 36 toneladas de carcerita, 31 mil litros de combustível, equipamentos usados pelos criminosos, incluindo 25 armas. Imagens de satélite apontam uma redução de cerca de 80% das áreas matadas. Isso é animador, né? Não cessou ainda, obviamente, para a mineração de fevereiro a agosto em relação ao mesmo período do ano anterior. E evitou a destruição de aproximadamente 500 hectares. Além do que também a gente, com essas incursões multilaterais, né, interagências, vai trazendo um pouco que é mais importante, o retorno da sociocultura Yanomami aos eixos, né? É uma caminhada, as intervenções na área de saúde, na área ambiental, na área de segurança, tem muito a caminhar, né? Aquilo que falou, assim, às vezes você tem recursos, abriu-se 200 vagas para agentes de enfermagem, apareceram 75 candidatos, né? Você tem recursos, a gente tem, não falta recurso para a gente. Há bem, né, que a gente tem recursos para diária e tal, mas às vezes falta pessoal, falta meio, hora voo, alguns problemas que precisam ser corrigidos para que a gente tenha uma atuação mais próxima da perfeição, né? Do ideal, do sonhado pela gente, do planejado. Então é isso. O Éder, se quiser fazer alguma colocação, o Éder é o nosso chefe de fiscalização, chefe da diretoria da nossa de técnico ambiental. Foi até diretor, nem lembro o nome mais, é porque eu sou atualmente chefe do núcleo de emergências ambientais e incêndios florestais, mas estou fazendo às vezes de superintendente substituto, né? Na vacância, nas viagens, nas férias do titular, eu que o substituo. E aí minha cabeça está assim: hoje eu estou de olho nos incêndios, na fiscalização, né? Respondendo por essa superintendência, e o El Ninho está dando um certo arrepio também, que vai ter reflexo na terra de Yanomami. A gente está com dificuldade de contratar uma brigada Yanomami por conta de documentação. Nós temos recursos para contratar 30 brigadistas, a gente não encontra 30 brigadistas Yanomami, né? E Iguana, a gente não está encontrando esse pessoal por problema de título de eleitor, de documentação, né? E, bom, o plano Z é contratar o pessoal do setor leste, né? Os Macuxis, Wapichanos, para compor essa brigada. E na parte leste nós temos 130 brigadistas que a gente contrata todos os anos, só das comunidades indígenas. Beleza? Perdão aí pela ter extrapolado o tempo. Obrigada pela explanação, né? Deixa a gente quieto com isso. Mas nós vamos ouvir ainda tanta coisa feia que a gente... Leandro, por favor, do Ministério Público Federal. Alô? Boa tarde. Eu tinha uma apresentação, mas
é sobre também a questão da atuação do MPF na questão do garimpo. Então, se der para colocar, tudo bem. Se não der, a apresentação do IBAMA já foi exaustiva aí, né? Já nos mostrou bem o que a situação gravíssima. Bem, meu nome é Leandro Mitidieri, procurador da República. Eu sou titular do ofício extraordinário para a crise em Yanomami. Então, o Ministério Público Federal tem um procurador aqui em Roraima, que vocês conhecem muito bem, né? O colega Alisson Marugal, que atua na questão Yanomami. Na questão criminal, já são outros colegas aqui em Roraima, e também outro colega tratando da questão Yanomami é o colega Fernando Merlot, que fica em Manaus. E o Ministério Público Federal, a partir do final do ano passado, resolveu criar um outro ofício para responder a toda a demanda nacional e internacional sobre o que aconteceu com o povo Yanomami. Então esse ofício foi criado, né, e a ideia é essa, né, nós atuarmos em conjunto e principalmente para que o Ministério Público Federal esteja presente em todos os fóruns, todas as discussões e todas as atuações. Percorrendo aqui rapidamente a questão da nossa atuação, né? Pode passar, por favor? Então, a gente também notou e acompanhou uma mudança muito grande, né, de ares do ano passado para o presente ano. Já havia, né, a atuação, né, dos órgãos e entidades na fiscalização, mas você tinha várias situações de causar certa perplexidade, né, que funcionavam como um desincentivo, né, quase que uma obstaculização à atuação dos órgãos e entidades de fiscalização, né, envolvendo principalmente, né, aquela grande polêmica das máquinas apreendidas, destruição de máquina, uma série de questões que já eram até superadas, né, e que voltaram a ser óbice para a atuação, quase que para inviabilizar. E o que a gente viu, depois, inclusive, de um desvio grande de medicamentos e alimentos, né, ocorrido, é objeto de investigação, não posso me aprofundar aqui, mas já se identifica bem claramente que uma fraude, né, um desvio, ele então tem como consequência esse absurdo que a gente verificou, né, dessa crise humanitária com o povo indígena em algumas partes da terra passando fome, né, alguns morrendo de fome, tendo que haver essa atuação emergencial. Então, essa é uma das investigações do Ministério Público Federal. Pode passar, por favor. Aqui também são os mapas que o IBAMA já mostrou. Isso aí era uma realidade em agosto. Eu acredito que o IBAMA já deve estar nos mapas até atualizando isso. Pode passar, por favor. Essa é a área do garimpo. Podemos ir passando. Os alertas que o Ministério, que consta dos nossos inquéritos civis lá, de acompanhamento, né? Pode passar, por favor. E aqui seria o aumento dos alertas. Então, o garimpo, né, como todos nós sabemos, já existia há muito tempo na terra indígena Yanomami. É uma realidade. Eu, quando era procurador da FUNAI, eu estou no MPF, mas já fui procurador da FUNAI em 2003, e tinha a questão, por exemplo, do diamante dos cinta larga, né? Então isso, existe até casos interessantes do garimpo
fazer parte, em alguns poucos casos, né, da tradição, dos costumes de alguns povos, né? Isso até é interessante, eu atuo muito na questão quilombola, né? Os quilombolas garimpam há muito tempo, os primeiros quilombolas em Minas, né, quando fugiram para quilombar-se, né, formar quilombo, praticavam garimpo. Agora, né, nada se compara com o fenômeno, né, incentivado, né, por uma política em âmbito nacional e âmbito regional, né, pró-garimpo em terra indígena, que era inclusive um tabu, é algo que a gente vê sendo discutido no legislativo. A questão é explorar na terra indígena, é um tabu que busca se quebrar, né, e isso acontecer. É bom lembrar que a Constituição da República, ela permite o garimpo. Ela, no artigo 231, fala claramente que é possível o garimpo em terra indígena, com autorização do Congresso Nacional. Então tem que ter uma lei específica, não é uma... como já tentaram passar muito, são vários projetos de lei e PECs tentando passar, né, em termos gerais, o garimpo em termos indígenas, mas prevalece o entendimento que tem que ser uma autorização do Congresso Nacional específica para determinado caso, né, determinada terra indígena, como prevê lá o mesmo artigo, com a participação dos resultados na lavra para o povo indígena. E depois toda a regulamentação. Mas o mais importante é a autorização do Congresso Nacional antes de mais nada, né? Com essa participação do povo indígena. Pode voltar ali, por favor, rapidinho? Então é completamente diferente do que aconteceu aqui. Nós tivemos o garimpo ilegal, clandestino, por mais que apoiado e incentivado pelo poder público, né, como fica claro, né, em várias declarações, em várias ações que estão sendo todas investigadas num processo que investiga, inclusive, o crime de genocídio, né, em que os índios, por exemplo, não têm nenhuma participação nesse absurdo aqui, nesse aumento. Pode passar, por favor? Esses são os processos que dão entrada na ANN, né? A ANN também, desde muito tempo, sempre alardeou, né, todos os técnicos da ANN, participei de várias reuniões lá pelos idos lá de 2004, 2005, e a ANN, ela também tem essa bandeira. Ela entende que a Amazônia toda é uma área com potencial de mineração muito grande. Então aí eu não estou fazendo nenhuma acusação, mas é uma bandeira institucional que haja essa prospecção, né? Inclusive fala-se muito nisso, e nós precisamos pelo menos pesquisar todo o solo amazônico para saber, né, a riqueza que existe, para depois então ser decidido se vai haver liberação ou não. Então isso é uma questão muito importante de ser acompanhada, né? Inclusive o governo atual, a posição, a linha da ANN, e aqui eu já faço, vai aparecer um pouco mais na frente, mas eu já faço um gancho para dizer que também uma outra questão envolvendo a ANN é que aqueles minerais que até aqui o representante do IBAMA mostrou ali, apreendido, né? Houve uma discussão muito grande de quem ficaria com aquele minério apreendido, o minério ilegal, né? Foi descrito aqui anteriormente. Então, por exemplo, cassiterita. Uma ação do Ministério Federal discutiu durante muito tempo aí, agora conseguiu fazer prevalecer, né, o entendimento que uma cassiterita apreendida, já inclusive leiloada, achamos até que ia ser um valor maior, mas ficou em 11 milhões, né? A ANN entendia que esse valor deveria ir para os cofres da União e
própria AMN, porque tem previsão legal nesses casos. Quando minério ilegal, em termos gerais, né, outras áreas, Brasil afora. Minério é apreendido, é ilegal, ele é arrecadado pela União, né, na figura, inclusive, da ANN, a Agência Nacional de Mineração. Mas nós fizemos prevalecer o entendimento de que, em se tratando de minério extraído da terra indígena, esses recursos devem voltar para os povos e comunidades indígenas. Então, isso, surpreendentemente, rendeu muito, por muitos meses aí, mais de um ano, na verdade, debatendo isso judicialmente, e prevaleceu essa decisão, e os recursos já estão à disposição da FUNAI, que até apontou lá um fundo, né, específico para ser destinado, mas isso no final, queria abordar alguns pontos rapidamente, mas já para a gente ver como o negócio é complexo, porque esses 11 milhões já não conseguiram ser aplicados, investidos em nada. E a gente está vendo, falta estrutura, recursos para tudo, mas a gente não consegue gastar esse recurso. Podemos passar. Esses são os pontos de apoio logístico, podemos também passar. Degradação ecológica é um dos exemplos, né, também já mostrado pelo IBAMA, podemos passar. Degradação ecológica, a questão do mercúrio, né, foi amplamente denunciado isso, né, a quantidade de mercúrio nos rios. Tivemos lá em Maturacá, agora no Fórum de Lideranças, né, estava lá o Júnior no evento, e realmente é algo generalizado, a quantidade de mercúrio afetando a pesca, afetando o modo de fazer, criar e viver da comunidade. Podemos passar. Sobreposição dos garimpos. Podemos passar. Um outro exemplo, ali tem também as malocas indígenas e o garimpo, ou muito próximo dessas moradias dos indígenas, como também dos postos de saúde. É um assunto que eu também pretendo voltar aqui no finalzinho bem rapidamente, podemos passar. Ali é uma unidade básica, né, de saúde indígena, e o garimpo quase que fazendo ela desmoronar, né? Podemos passar. O absurdo que, volto a dizer, né, a gente não pode ficar só, né, fazendo essa lamentação internacional. Nós precisamos entender se há responsáveis, né? Podia não existir, mas se existem responsáveis, é preciso que se responsabilize, inclusive na questão do crime de genocídio. E a gente cada vez mais caminha para ver claramente que houve, sim, uma fraude, um desvio que representou, né, um desabastecimento mais grave e, vamos dizer assim, mais pontual, que gerou essa questão. Podemos passar, por favor? A estrutura do garimpo foi também muito bem explicada aqui, como nós devemos abordar essa questão, né? Inclusive com muita inteligência. É desalentador ouvir que a gente vai ter que ainda conviver com esse garimpo por décadas, né? Mas sem dúvida nenhuma a atuação deve realmente sair lá da ponta, né? Apesar do apoio total à ponta, né, ao que a gente está acompanhando aí, a entrada das Forças Armadas, que representou para o MPF, em termos de efeitos imediatos, um aumento muito grande dos autos de infração com os flagrantes. Mas isso agora já começando a entrar num impasse, né? Por isso que até nesses eventos o MPF vem mais até para entender, ouvir o que está acontecendo, porque parece que há esse impasse das Forças Armadas exigirem para o projeto de destruição de equipamentos a presença
do IBAMA ou da Polícia Federal, né? O que, enfim, que a gente precisa entender bem, contornar e aproveitar toda a estrutura que tem, os recursos que a gente tem aí num estado que passa por um ano aí também, né? Parece que vem de um orçamento muito complicado, todos nós acompanhamos, então, enfim, o cobertor é sempre curto, né? Podemos passar. E aí seria, vamos dizer, o reflexo do que foi exposto pelo IBAMA na atuação lá fiscalizatória, reflete nisso aqui, né? O aumento de denúncias ajuizadas na justiça. Então há um aumento muito grande, sempre houve, né? Garimpo ilegal, crime de usurpação de patrimônio, que é o mineração ilegal, né? Mas a gente nota esse pico aí de aumento 2022, 2023. Podemos passar? Então, os crimes sempre envolvendo aí, né? Vai ter, claro, o crime ambiental, a usurpação de bem da União, que é o minério, contrabando. Agora, a questão muito importante da lavagem de dinheiro, que é uma investigação mais complexa, necessária, e de organização criminosa. E aí a gente viu aí, né, já algumas, já sendo alardeado algumas operações, algumas denúncias envolvendo estabelecimentos, restaurantes, né, que são supermercados, que, enfim, é onde deve se seguir o dinheiro para a gente realmente, de forma inteligente, combater essa criminalidade. Pode passar o próximo. Isso aí tem, claro, o que fica, o que é chamado de cifra oculta, antigamente se falava cifra negra, né? Que é o que acaba não aparecendo. Ele não aparece na fiscalização, não chega à justiça, então não chega a ter uma responsabilização e nem mesmo para fins de estatística, né? Em termos de boletim de ocorrência ou notícia de fato, né? Podemos passar. Essas são as principais ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério Federal. Sempre bom lembrar, né? Então a gente teve já em 2017, né, essa ação civil pública ajuizada, e depois em 2020 a operação emergencial de desintrusão, e mais recentemente essa ação que eu expliquei, que discutiu, né, com a ANM, né, os bens apreendidos, a destinação dessas, essa ação aí de 2022, né, que, repito, a parceria já foi leiloado, o dinheiro disponível. Podemos passar. E aí, por fim, só fazer um apanhado, que isso é muito importante, né? A gente simplesmente teve, né, uma DPF, lá na época da pandemia, no Supremo Tribunal Federal, que já determinou, né, a atuação de todos os órgãos e entidades para tratar dessa crise geral envolvendo as terras indígenas no governo anterior. Temos decisão específica para a questão Yanomami, temos uma deliberação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, também falando da questão de assistência, saúde e alimentação, né? E uma decisão também da Corte Interamericana de Direitos Humanos, também requerendo a atuação do Estado brasileiro, de novo, nessa questão específica Yanomami. Então, por fim, nós temos essa situação absurda. Tá? Isso é difícil, eu atuo Brasil afora, é raro quando você vê esse quadro. São 18 decisões judiciais, né, efetivas, sem tendência de recurso, sem nada que as suspenda, descumpridas. Tá? Isso se refere
né, essencialmente ao governo anterior, né, mas a gente passa para o governo atual e algumas questões a gente precisa discutir sobre a situação atual. Pode passar, por favor? O crime de genocídio está sendo investigado, há uma investigação específica, podemos passar também. E aí, não sei contar o meu tempo aí. Deu quanto? 20. Então, agora só para concluir mesmo, aproveitar essa oportunidade aqui, né, para a gente tentar entender o que está acontecendo atualmente, né? A gente sentiu claramente uma mudança muito grande nos ares aí, né? O que era uma política de confronto, né? Do não vamos regularizar nenhum sentido de terra indígena, né? Os quilombolas são preguiçosos, né? Meio ambiente, a gente um ministério, eu sou um dos subscritores da ação de improbidade contra o ex-ministro do meio ambiente, né? Em relação a todos aqueles absurdos, né? Em apreensões do IBAMA, o ministro intervinha para defender a liberação da madeira, um negócio que nunca tinha sido visto, né? Então essa ação é uma das que corre, tem uma que já até andou mais rápido, saiu uma decisão responsabilizando, mas enfim, a gente vê a mudança dos ares, né, e da visão do novo governo. A gente tem que ser reconhecido. Agora, algumas coisas a gente não está conseguindo compreender, né? Então a gente tem mais especificamente um problema muito sério do transporte aéreo médico, hoje no momento. Então, nesse momento, e me corrija se eu estiver errado, porque o Ministério Público vem aqui menos para falar, mas até para tirar essas dúvidas, né? Essa questão está parada, porque havia um contrato já problemático, depois para uma outra empresa aqui, que eu não vou nem citar o nome, mas que foi suspenso esse contrato, né, por alguma irregularidade, mas não foi feito nenhum outro. Então hoje, na questão do transporte aéreo médico, né, há uma paralisação, né, que inclusive gerou uma manifestação do Conselho Nacional de Saúde. Recebemos lá no ofício extraordinário para crise Yanomami um requerimento do Conselho Nacional de Saúde para ser apurado aí o monopólio do transporte aéreo aqui na região, a questão do transporte médico, né? E na questão do transporte de alimentos, há quem diga, eu espero que estejam exagerando, não sei se o Júlio vai poder confirmar, mas estaríamos próximos, em alguns casos, a ter uma outra crise, aquela alimentar. Porque em alguns lugares os alimentos não estão chegando, né? Tem a representante do Ministério dos Povos Indígenas, estava aqui me explicando, né? Houve uma paralisação grande, depois a FAB entrou, né? Havia um transporte, os alimentos ficavam na Conab aqui em Roraima. Ela estava aqui me explicando aqui, a sexta chegou pelo problema das pistas, chegou durante uma época aí, recente agora, os alimentos serem entregues sem pouso da aeronave, ou seja, eram arremessados, uma coisa muito difícil, porque aí muitos estouravam quando caíam no chão, né? E continua um impasse grande, porque agora a FAB diz que não tem mais condições, né, de fazer esse serviço, né? E aí até a nossa dúvida é essa, mas então qual seria a solução? Vai ser uma contratação também? Aí a gente vai cair nas contratações que estão dando problema na questão do transporte médico, né? Então, enfim... Então, mas é um risco grande. A gente está conversando aqui, falando desse passado recente tenebroso, mas
alguns dizendo que pode acontecer de novo, né? Olha só a loucura. E tem também uma outra... São vários assuntos, né? Mas já estourou meu tempo, eu vou parar por aqui, que é a questão da tal da contratação para a mão de obra, né? Que é uma missão evangélica que foi colocada no governo passado, né? Alvo de uma série de questionamentos, não só do MPF, uma investigação grande do colega Alisson, mas também do Tribunal de Contas, da questão da prestação de contas, e que isso parecia que era uma das promessas de que essa organização ia ser extinta, suspenso, esse contrato. Há muitos fundamentos para você suspender, mas aí foi anunciado agora pelo responsável pela CESAI, né? Me parece, ele fez uma publicação aqui. Primeiro ele colocou que a nova contratação teria que ser suspensa porque não foram ouvidos os indígenas. Porque é uma coisa muito importante, Júnior, a questão da consulta começar a ser utilizada para emperrar o negócio. Porque nós estivemos lá durante 3 dias, 5 dias lá. Então, na consulta, para mim, ficou claro que todas as lideranças estão querendo e quais são os grandes problemas. Então, se para cada passo para usar os 11 milhões da caceterita, aquilo que eu falei, do caceterita apreendido, que foi leiloado, esse dinheiro está à disposição. Para utilizar esse recurso, eu participei de uma reunião em que alguns representantes estavam dizendo: não, tem que fazer uma consulta aos povos indígenas, algo que se defende muito. No MPF, o que a gente mais fez nesses últimos tempos foi defender a consulta prévia, livre, informada aos povos indígenas. Mas tudo tem um limite. A gente acabou de sair de uma ampla consulta. Eu nunca tinha visto uma consulta como aquela, que foi realmente assim, emblemática. Presença da ministra do Meio Ambiente, Mudança Climática, presença da ministra dos Povos indígenas, presidenta da FUNAI, presidente do IBAMA, enfim, não sei se eu estou esquecendo alguém, mas enfim, todas as autoridades ali. Só faltou o presidente da República. Alguém chegou a dizer que ele ia, né, mas não foi. Então, assim, foi uma ampla consulta, um documento muito bem feito, foi inclusive entregue ao MPF, que repassou aos órgãos, isso foi pedido lá pelas lideranças. Então, eu não vejo sentido para que a gente, para cada passo, de novo pergunte, faça uma nova consulta daquela de 5 dias para a gente, né, dar cada passo. Então, primeiro foi informado isso, que a nova contratação precisava de consulta, e agora, mais recentemente, parece que tem uma nova declaração do responsável da CESAI dizendo que houve problemas jurídicos apontados no edital que estava em curso, né? A gente aí realmente tem que ser olhado com calma, não vou aqui ser leviano, mas me parece que é uma situação até de um contrato em que você, em razão da emergência, você poderia até ter uma dispensa de licitação e não a solução que foi adotada, que foi prorrogar, se não me engano, se tiver com a informação errada, me corrija, mas foi prorrogar a da missão evangélica aí até 2024. Essa aqui, segundo o consta, não está nem prestando as informações, fazendo a prestação de contas, né? E agora foi até um impedimento legal. Aí sim é um impedimento jurídico para você renovar qualquer contratação de um contratado que não prestou contas, né? Aí sim haveria um impedimento jurídico. Enfim, estourei também meu tempo, peço desculpa, teria várias outras questões para tratar, mas vou parar por aqui. Obrigado. Nós agradecemos as colocações.